Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Bruno Bracaioli, eu sou cientista de dados e gestor de tráfego. E no vídeo de hoje, um vídeo muito pedido por vocês, que é sobre análise de métricas no Google Analytics. Analisar as métricas, né, não precisa nem falar o quão importante é a gente saber avaliar o que está acontecendo com o nosso negócio, né, quem é o nosso público e o que provavelmente vai acontecer. Então é fundamental que a gente saiba realizar pelo menos o básico da análise dos dados do nosso negócio, e o Analytics é uma ferramenta muito importante para que a gente consiga realizar isso. Algumas considerações antes da gente de fato iniciar a análise. Eu estou utilizando uma vista de teste, tá? Então, especialmente para esse vídeo aqui. Nós não vamos abordar todos os assuntos referentes ao Analytics, justamente porque às vezes nem tem sentido certas métricas, né? Cada funcionalidade, cada métrica é destinada a um determinado tipo de negócio, né? Então, o foco aqui vai ser e-commerce, principalmente com um foco ainda maior em dropshipping, né? Falando aí da Shopify. Então, nós vamos responder algumas perguntas, né? Mas já eu falo disso, né? São as perguntas importantes para cada negócio. Nesse vídeo eu não vou falar também sobre como configurar o Analytics, tá? Eu tenho um vídeo no canal ensinando a fazer isso. Você pode fazer de várias formas, seja por API ou pelo Tag Manager. Eu tenho aí no canal, basta dar uma procurada aí. Porém, é muito importante, né, que o Analytics ele esteja bem configurado, porque senão a coleta de dados vai ser prejudicada e aí não faz nenhum sentido a gente observar os dados, né, porque eles vão estar corrompidos, não vão estar trazendo a realidade. E aí alguém pode perguntar também, mas por que a gente usa o Analytics se a gente pode utilizar as plataformas de anúncio para realizar as métricas? Bom, na verdade é o seguinte, você não tem que escolher um ou outro, você tem que usar os dois, tá? Então, por exemplo, se você utiliza o Facebook, você vai conseguir saber se as suas campanhas elas estão performando bem, se ela está sendo atrativa, se o criativo está chamando a atenção. Porém, você não vai conseguir saber em detalhe a respeito do seu público, tá? O próprio Facebook ele diz para você, né? Ele diversas vezes ele traz a informação que os relatórios foram prejudicados, principalmente depois da atualização do iOS lá. Então, é muito melhor que você tenha o Analytics como retaguarda ali do seu negócio, porque ele consegue trazer umas informações com muito mais detalhe. Tá? Então você tem que usar em conjunto. E último aviso aqui, antes da gente de fato começar, aliás, os últimos dois avisos, que é que nós estamos utilizando aqui a versão do Universal Analytics, que é a versão antiga. Muitos de vocês já devem ter visto aí todo mundo falando que o Universal Analytics vai acabar, que agora a gente vai usar só o GA4. Isso vai acontecer a partir de junho ou julho do ano que vem. Então, tá até aqui, 1 de julho de 2023, não vai ter mais o Universal Analytics. Porém, a gente vai utilizar nesse vídeo essa plataforma, né, essa versão, justamente porque a Shopify ainda não integrou totalmente, ela não está totalmente otimizada, adaptada para o GA4. Quem me disse isso foi a própria equipe do Google, tá? Então, eles disseram que todo mundo que utiliza a Shopify, por enquanto, até que a Shopify restabeleça, né, enfim, conclua essa adaptação, é melhor a gente utilizar o Analytics Universal. E o último aviso é o meu curso, lá no meu site, brunobracaioli.com.br. Você poderá encontrar cursos de Facebook, Google Analytics, tá? Então, eu tenho ali os cursos bem completos, para quem quiser se aprofundar nessas plataformas, entender todo o potencial, né, e encontrar um conteúdo estruturado, criado exatamente para que você consiga aplicar tudo que você for aprender e começar a ter os seus resultados quanto antes. Bom, dados os avisos, vamos para o vídeo para a gente analisar aqui realmente o que o Analytics pode trazer para o nosso negócio. Bom, quando nós analisamos dados, tá, falando aqui do Analytics, a gente tem que fazer algumas perguntas, né? A gente quer obter respostas para algumas perguntas. Dentre essas perguntas, nós vamos focar em 3, tá?
Então o que a gente quer saber é de onde o público que acessa o nosso site vem, tá? Da onde que eles vêm. Também queremos saber quem são eles, né? Quais as características desse público e o que eles fazem no nosso site depois que eles entram. Então são essas 3 perguntas que a gente vai se aprofundar nesse vídeo. E também, um último adendo aqui, a gente não vai analisar todas as métricas, todas as funcionalidades que o Analytics traz para a gente vai focar justamente ali na questão do e-commerce. Beleza? Então, de fato agora, pé na porta, vamos para o vídeo. Então aqui nós temos a parte inicial do Analytics, tá? Como vocês podem ver, algumas informações gerais. Esse quadro azul aqui ele traz as informações, ele traz as informações referentes ao que está acontecendo nos últimos 5 minutos do site. Então ele é atualizado a cada 5 minutos, por isso que vocês talvez vejam esse número aqui alterando, subindo, descendo. Esse aqui, esse quadro no meio, ele traz uma visão geral do que também está acontecendo no negócio nos últimos 7 dias. E aí é legal a gente usar esse quadro já como exemplo sobre o que é analisar puramente, ou melhor, o que é apenas olhar um número e o que é realmente você ser um cientista de dados e entender o que está acontecendo. Bom, temos aqui que houve um crescimento de 31% nos usuários, tá? A receita ela teve uma queda, porém não é nada muito expressivo, e uma taxa de conversão, né? Ou seja, quanto que entra no site e quanto que realiza realmente uma compra, houve uma queda bem grande e o número de sessões aumentou. Então a gente tem que olhar para isso aqui e entender, né? Tirar insights. Bom, já vou adiantar para vocês, tá? O que acontece? Na semana passada eu iniciei uma campanha para acumular leads, né? Que a gente chama de compra de dados. Então, nesse tipo de campanha, não espero que a pessoa que entra no meu site realize uma compra, mas apenas que ela entre e vire um view content, no mínimo, né? E aí eu possa trabalhar uma esteira, um funil ali, um funil de vendas com essa pessoa mais para frente para que ela venha realizar uma compra. Tá? Então eu criei essas campanhas, então por isso que você pode identificar que o aumento de usuários é totalmente conectado à queda na taxa de conversão, porque estou trazendo muito mais usuários, não me preocupando tanto com se eles realizam uma compra ou não, e o número de sessões também aumentou na mesma proporção, justamente por causa dessas campanhas de tráfego. Então, é perfeitamente natural esses números aqui, não é nada que eu precise me alarmar, né, porque se bater o olho aqui a 30% na taxa de conversão de queda, pô, mas o que está acontecendo e tal. Então, justamente a gente entender, né, olhar o número e trazer um insight, né, você trazer a estratégia, entender o porquê daquele número, beleza? Então é isso. Aí, descendo aqui, nós temos também um quadro que vai mostrar a origem do tráfego, porém eu vou deixar isso para a gente olhar em detalhe aqui do lado. Aqui embaixo também, tá? São informações aqui que não é muito relevante. Aqui tem também o horário de mais acessos. Isso aqui, obviamente, é uma média, né, dos 30 dias. Qual a região do país, ou melhor, quais países que o site está alcançando. Isso aqui é legal, ó, sessões por dispositivo, que ele mostra pra gente aqui que 85% dos acessos, né, a origem de tráfego, são provenientes de mobile, enquanto que de computador e tablet não chega nem a 15%. Então, mas isso não significa que eu vá tirar esse cara aqui, é só pra gente entender, tá? Que é interessante, você pode criar uma campanha focada para celular, uma específica para celular e uma geral para computador, ou enfim, desmembrar. Aí depende da estratégia da empresa, do seu negócio, né? Aqui também temos as páginas, principalmente visitadas, mas o que eu quero realmente, a última informação aqui dessa etapa, é essa aqui, que são as páginas de produtos que geram mais vendas. Aqui você pode alterar, né, o prazo, enfim. Então isso é bem legal para você saber qual produto que está mais vendendo, qual que está gerando mais
mais lucro para você, mais faturamento, e também se esses produtos que você está mais vendendo são os produtos que você está anunciando, né? Então seria bem estranho você anuncia um produto X e o que mais vende é outro, né? Talvez seja interessante você trocar o produto que mais vende, que vende sem um anúncio específico, sem um anúncio direto, colocar ele como anúncio principal. Então, beleza, essas aqui são as informações gerais, a parte inicial. E aí, agora, nós vamos, primeiramente, falar sobre a aquisição do nosso público, ou seja, da onde vem o público, tá? Antes até da gente saber quem são eles, a gente vai responder da onde que vem esse povo. Então, a gente vai clicar aqui em aquisição, tem diversas opções, mas o que interessa para a gente aqui é todo o tráfego e origem mídia. Beleza, então ele abriu um gráfico para a gente aqui, ele está trazendo, sei lá, deve ser nos últimos 30 dias, deve estar isso aqui, deve estar mesmo por aí, e deixa carregar. Tá, então ele traz esse gráfico para a gente. Então houve um pico bem grande aqui, antes do dia 21 de junho, porém no resto dos dias se manteve ali mais ou menos dentro do mesmo patamar. E aí é interessante também esse quadro aqui, se você apertar nessa setinha para baixo, você consegue colocar anotações sobre por exemplo, digamos que você inicia uma campanha específica esse dia aqui, sábado, dia 2. Você vai colocar aqui uma anotação que no sábado do dia 2, né, que foi um sábado, que você criou uma campanha X com um produto X, enfim, e aí você consegue analisar se a partir deste momento que você fez aquela alteração, se houve alguma mudança significativa nos acessos ao seu site. Então é bem bacana essa opção aí que o Analytics dá pra gente. Mas vamos aqui nesse quadro. Esse quadro ele traz pra gente informações muito importantes relacionadas à origem do nosso público. Então, aqui nessa primeira coluna, ele traz exatamente a origem, né, o source, e também o posicionamento que a pessoa clicou antes de vir para o nosso site. Por exemplo, então aqui eu tenho a origem, né, que é de ads, que eu mesmo configurei, e que a pessoa ela viu o meu anúncio no Facebook pelo celular e foi um post de feed, tá? Então isso corresponde ali a 27% dos acessos. Então para mim o Facebook é bem bacana. Logo abaixo nós temos aqui a mesma fonte de ads e que foi através do Instagram e Stories. Então é muito interessante você analisar também essa questão. Isso é mais por feeling, mas aqui os dados já mostram pra gente que para Facebook, feed, no meu caso, pelo menos seria o melhor, e no caso de Stories, ou melhor, no caso de Instagram, seria os Stories que está trazendo mais resultado. Aí a gente pode olhar para esse aqui embaixo, Direct None, né? O que seria isso aqui? Esse Direct é quando a pessoa ela digita o nome do seu site, ou produto, ou enfim, diretamente aqui nessa barra de busca, e ela clica no seu site, tá? E esse None é porque não foi, enfim, não tem nenhuma outra informação além disso, tá? Então, por isso que aparece isso aqui. Então, mostra que o meu site ele está atraindo um público que viu meus anúncios ou posts orgânicos e gravou, por algum motivo, na cabeça deles o nome da minha marca ou produto, e aí ele digita no search, ali nessa barra aqui, e depois ele clica e vem direto para o meu site. Abaixo, nós temos que foi do Facebook Ads, né? Esses nomes aqui eu que configurei, tá? Daqui a pouco a gente vai falar disso. Bom, então aqui eu vou adicionar uma dimensão secundária para a gente ter mais algumas informações também para ajudar a gente a entender esses números. Então aqui eu vou clicar em usadas frequentemente, e aí a gente pode adicionar algumas delas. No caso aqui eu vou adicionar para entender qual foi a campanha em que o anúncio teve origem. Então aqui eu tenho algumas informações bem bacanas. Então o que trouxe para mim mais usuários foi a minha campanha que se chama Caravaggio Fase 1, tá? Isso aqui é uma esteira de funil de vendas, e aí que foi obviamente fruto do anúncio e que foi disparado nos stories.
E aí agora vamos entender também, vou adicionar aqui, vou tirar essa campanha, e aí agora eu vou digitar aqui conteúdo do anúncio, e aqui ele traz para mim o nome referente ao anúncio que equivale, né, a essa informação aqui de origem mídia. Então, aqui é importante a gente saber os nomes que a gente coloca. Por exemplo, aqui eu sei que é um produto, caneta de pena, esse Roma Alba é o nome de outro produto, porém aqui, esse Eds 1, Ed 1, Ed 2, Ed 1, é uma nomenclatura ruim, justamente porque eu não sei discernir o que realmente é cada coisa. Tá? Então a importância aí da gente dar nome na hora de realizar a configuração da nossa URL, que eu já vou falar disso também daqui a pouco. Eu vou tirar essa opção aqui, e agora eu vou colocar uma última, né? Antes da gente analisar as outras colunas, eu vou aqui usar as frequentemente novamente e colocar a página de destino. Bom, então agora eu consigo entender ainda com uma informação ainda mais refinada relacionado ao produto que gerou aquele acesso, né? Então aqui eu tenho aqui o anúncio que foi clicado nos stories, ele era referente a esse produto, no caso aqui é uma caneta de pena, que o Google, nesse aqui custo por clique é pesquisa, também foi referente ao mesmo produto. Aqui essas informações que não tem, esse direct é porque a pessoa, pelo jeito, ela clicou, ela buscou pelo nome do meu site, então ela foi para a parte inicial, não relacionada a nenhum produto em si. Esse Instagram, esse referral, ele significa referência, então basicamente ele diz que a pessoa que acessou o meu site, ele veio provavelmente de um clique orgânico realizado no Instagram, então isso é bem legal. Não necessariamente que a pessoa me conheceu de forma orgânica, mas que ela viu um anúncio meu, passou a me seguir ou curtiu a página e aí em algum momento ela clicou em algum post. Aqui também que o produto ativado foi na rede display, então você pode ver que conforme a gente vai alterando aqui as colunas, mais informações diferentes vão aparecer do nosso site. Então você tem que saber o que você está procurando, tá? Também, senão as informações começam a ficar jogadas. Então eu vou tirar isso aqui só para a gente analisar as outras colunas agora. Beleza. Então aqui, a primeira coluna de usuários, tá? É o total. Aqui ele mostra para mim os novos usuários. Então isso o que a gente pode analisar disso aqui? Bom, mostra aqui para mim, né? Se eu for comparar diretamente aqui relacionado ao público vem do feed do Facebook, que esmagadoramente a maioria, né, é de origem nova, são novos usuários, tá? Então essa comparação aqui, né, se a gente for realmente levar em consideração, pelo menos nesse período analisado, que foi nos últimos 30 dias, o maior volume foi sem comparação de novos usuários, tá? Então o que isso mostra pra gente? Que eu preciso criar algum anúncio de reativação de usuários, né? No caso ali a gente está falando de remarketing ou de ativação de clientes antigos, tá? Trazer essa galera de volta para o nosso site. Então isso é uma informação bem relevante. Aqui em sessões a gente consegue saber quantas sessões foram geradas, tá? Isso aqui não é tão importante para nós não, para quem trabalha com e-commerce, mas para quem tem um site ali de conteúdo, o número de sessões tem que ser bem alto, tá? Aqui em taxa de rejeição, o que significa esse dado aqui? Ele quer dizer que a pessoa, depois que ela acessou o nosso site, ela acabou indo para um outro site, tá? Eu vou explicar isso melhor, ou ela saiu simplesmente, tá? Ela fechou a janela, a aba, ou enfim. Geralmente, você pode olhar isso aqui, nossa, mas é muito alto, 43%, tal, às vezes mais que isso, mas a gente tem que saber, a gente tem que entender o contexto, tá? Então pensa assim, no meu caso eu uso o checkout da Yamp. A Yamp, embora ela seja integrada ao meu site, ela é outro domínio, tá? Então ela é considerada como um outro site. Então pensa assim, a pessoa ela clicou no meu anúncio, ela foi para a página de um produto e ela acabou clicando em adicionar ao carrinho e depois em realizar a compra ou comprar agora, enfim. Então ela foi direcionada para um outro site, que no caso é do checkout, tá? Então
Também, que pode acontecer, no caso ali, se você está criando uma campanha de tráfego, o seu objetivo não é que a pessoa ela realize qualquer outra ação a partir do momento que ela entra no seu site, mas sim que ela tenha um primeiro contato com a sua empresa. E além disso, ainda, o Google ele diz para a gente que, se eu não me engano, apenas 3% das pessoas realizam uma ação de valor no primeiro acesso. Tá? Então você tem 97% das pessoas que acessam o site, elas não compram, certo? Isso aí, para onde elas vão, aí vai, enfim, vai depender. Mas é um número interessante. Se você é um site de conteúdo, né, ou seja, você vive de anúncio de terceiros na sua página e você precisa reter essas pessoas para que elas vejam o número de anúncios, né? Por exemplo, no site de notícia, ou enfim, você tem que ter isso aqui muito baixo. Tá? Mas no nosso caso, que é e-commerce e que leva diretamente para a página de um produto, aí não tem isso aqui não significa muita coisa. Tá? Então você tem que saber isso. Páginas por sessão, de quase 3 páginas, isso está excelente. Por quê? Porque o que acontece? Qual que é o trajeto padrão das pessoas que entram no meu site? Ela entra na página de produto, tá? E depois ela vai ao carrinho, a página de carrinho, e ela sai do site, indo para o checkout. Então, se você olhar essas duas informações aqui, a gente consegue compreender que grande parte desse volume aqui de pessoas que saíram da página que elas chegaram, melhor dizendo, é devido, muito provavelmente, como elas acessaram uma outra página, né, enfim, logo em seguida, foi a página de compra, né, uma página ali de checkout, enfim. Média duração da sessão para a gente não é tão importante, a pessoa bate o olho lá, viu, se ela gostar ela compra, senão cai fora. Taxa de conversão, a gente vai ver isso melhor mais para frente, tá? Quando a gente realmente for analisar as metas de conversão. Aqui é o número de transações realizadas e aqui foi o valor, né, de venda da receita no período analisado. Então a gente consegue entender aqui, se eu clicar aqui em cima, ele vai organizar de forma que ele traz para mim que o produto que mais me gerou receita foi de anúncio do Facebook. E aí, se a gente criar aqueles rótulos aqui, né, de menção secundária, a gente consegue ver qual o produto exatamente, ou enfim, qualquer outra informação. Isso aqui é uma análise bem importante, tá, que a gente tem que fazer no nosso site para saber se está dando certo. Tá? Antes da gente ir para outro tópico, vamos falar de theme source, que é o que traz essa informação aqui para a gente. Isso aqui é um construidor, tá, um builder, né, de theme source. Basicamente, isso é o que a gente coloca depois da URL de destino final, né, que a gente quer que a pessoa seja direcionada no anúncio, informações que vão ajudar ao Analytics e qualquer outra, né, plataforma de análise a entender o que está acontecendo. Tá? Então isso aqui é muito, muito legal, vou colocar o link aí na descrição para que vocês possam ter acesso. Então aqui é o seguinte, é o website, a URL final, e embaixo eu posso colocar o ID da campanha, no caso eu não uso, porque é um número qualquer, então vai ser difícil bater o olho e entender o que está acontecendo. Campaign source é a origem do tráfego, então no caso aqui eu coloquei Ads Google, você pode colocar o que você quiser. Google Ads, Facebook Ads, enfim, vai depender da plataforma que você está usando. Aqui em campanha Medium, né, que seria o meio da campanha, muita gente usa um código que se chama placement. Tá? Geralmente ele funciona muito bem, menos quando você for utilizar o Google Ads, no caso. Então, o Facebook, se você utilizar esse código placement, né, ele vai trazer exatamente como o meu aqui aparece, que eu uso nas campanhas de Google, por isso que traz bonitinho assim. E, porém, nas campanhas, eu não sei se eu falei Google, mas é a campanha de Facebook, tá? Porém, nas campanhas de Google, aí eu utilizo, que é este o caso, eu coloco um descritivo, porque o código placement não funciona. Ele traz apenas placement, como se fosse um texto. Tá? Então, por isso que não é bom. E aqui, abaixo, é o nome da campanha, no caso. Então, relógio de bolso, que é o nome do produto. Max Perform, eu poderia colocar só Max Perform, mas às vezes eu não quero ter uma visão com esse segundo, né, essa coluna aqui, chama dimensão secundária. Eu quero bater o olho e entender, então eu sei que é o produto X,
na campanha Max Perform. E aí, campanha term eu não coloco, você pode colocar se você quiser, palavra-chave, enfim, ou outras coisas. E aqui é o conteúdo da campanha, o produto final que eu estou realmente anunciando, então eu coloquei essa informação. Abaixo ele junta tudo que a gente preencheu para a gente, e aí a gente pode copiar e colar lá no Facebook ou no Google Ads ou qualquer outra plataforma de anúncio que você estiver utilizando. Isso aqui é o Theme Source, tá? Então isso aqui é show de bola. É essencial. Bom, por enquanto a gente matou a aquisição, vamos falar agora de público-alvo, ou seja, quem é o nosso público? Esse público que chegou aqui, né, essa galera aqui, quase 4 mil, quem são eles? Qual a idade? Qual o sexo? Onde vivem? O que comem? Né? Então a gente vai exatamente responder isso. Não tudo isso, né? Mas enfim. Então, para a gente ter acesso às informações, nós vamos clicar aqui em público-alvo. Depois disso, vamos em informações demográficas e aí visão geral. Então ele traz para a gente aqui que 48% do meu público é male, né, que seria homem, e aqui female, que é mulher, 51%. Também ele mostra para a gente a distribuição etária, né? Então eu consigo entender aqui qual é a maior porcentagem de usuários, no caso, não necessariamente que realizaram uma compra, mas de usuários que transitam no meu site, digamos assim, de 25 a 44 anos. Mas não necessariamente quer dizer o público que compra, tá? Então eu tenho que pegar essa informação e aí a gente vai utilizar depois, vamos voltar lá na aquisição, para a gente comparar e entender se o volume da faixa etária, se esse grande volume aqui, está diretamente ligado à receita. Então imagina que 25 a 44 é o que mais tem o acesso. Porém, a outra tabela lá vai dizer para a gente que, embora a maioria dos acessos sejam dessa faixa etária, os que realmente compram são 65+, apenas 11%. Então você já entendeu, né, que seria um problema. Então a gente teria que parar de anunciar para esse público e começar a anunciar, focar em 65+, que é o público que realmente paga as contas. Então, mas daqui a pouco a gente vê isso. Aí vamos entender um pouquinho melhor essa relação entre o sexo e a idade, né? Eu quero saber o seguinte, dentro desses dois aqui, de 35 a 44, quantos por cento são homens e quantos por cento são mulheres, tá? Então, para a gente entender isso, nós vamos clicar aqui em idade. Beleza. E agora vamos adicionar uma dimensão secundária em que vamos colocar aqui sexo. Sexo. Beleza. Então, olha que legal. E aí eu vou colocar já a questão da receita. Então, vai dizer para mim, no caso, e aí o negócio começa a ficar interessante, que de 18 a 24, vamos ver aqui qual é o período analisado. Vou colocar de maio até ontem. Vamos analisar essa informação aqui. Bom, clicar aqui de novo. Mais uma vez, só para ele colocar na ordem correta. Então é o seguinte, ele trouxe aqui para mim algumas informações, porém a gente vai ter que analisar com cautela. Por quê? Porque é uma amostragem, que corresponde a 36%, quase 37% do total. Então vou colocar aqui em receita para colocar em ordem, né, de valor. Mais uma vez, só para ele colocar na ordem certa. Beleza? Do maior para o menor. Então aqui eu vou entender, e aí começa a ficar interessante, que a gente começa a ver aqui, ó, 18 a 24 é o que me trouxe, no caso, nesse período, uma receita maior, que me gerou 13% das transações. De 35 a 44, mulher, aí me trouxe um valor alto também. Porém, vamos entender o comparativo de 35 a 44, masculino. Nem aparece aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui para organizar por idade.
mais uma vez. Então aqui é o seguinte, olha aqui, isso aqui vai dar para a gente entender bem legal. Isso é muito importante, tá? Prestem atenção. Isso aí é muito legal para a gente personalizar as campanhas. Então vamos lá, vamos comparar aqui. Pelo que a gente pode entender, de 18 a 24 anos, tanto masculino e feminino me traz uma receita ok, porém masculino é o que mais comprou. Isso é muito interessante, cara. Então a gente pode criar uma campanha, neste caso aqui, nessa faixa etária focada para homem, né? Vamos continuar analisando. Então aqui, de 25 a 34, o que mais compra? Mulher. O dobro, literalmente. Então, né, de gasto. Então, olha que legal como a gente pode criar campanhas personalizadas baseadas nessas informações. Então aqui, ó, esse aqui vai ser gritante. Vamos ver. 35 a 44. Corresponde, olha isso, a diferença. Tá vendo isso? Então a gente com certeza criaria uma campanha aqui 35 a 44 apenas para mulher, nessa faixa etária. Então, cara, essa é a importância de você analisar os dados, né, comparativamente, enfim. O que mais gerou pedido foi 35 a 44 e também foi o que me trouxe a segunda maior receita. A primeira foi de 18 a 24, masculino. Então, cara, isso é muito interessante, né, da gente entender essa relação aqui. Bom, a gente viu a idade, sexo, né? A relação entre idade e sexo também relacionada à receita. E aí agora nós vamos ainda falando sobre quem é o nosso público-alvo, vamos entender qual é a região que ele está. Então eu vou colocar aqui local, né? Seria geográfico, local. Beleza? Então ele traz para mim aqui, obviamente, que é Brasil principal, porém o que eu quero é trazer uma dimensão mais profunda, que seria mais detalhada, que seria de cidade. Então eu cliquei aqui em cidade, vou relacionar isso, aqui ele traz o valor de 100%, que vai ajudar a gente, então eu vou relacionar isso local, né, cidade com o valor que mais gerou receita. Então São Paulo me gerou 13% da minha receita total. Aí esse not set aqui é porque a pessoa não coloca, né, bloqueia essa captação ali da região dela, não autoriza a captação dessa informação. Rio de Janeiro seria então o segundo colocado, e aí Brasília, Belo Horizonte, enfim, a gente começa a entender. Aí você pode criar também, né, uma campanha direcionada especificamente para essas regiões, que seria bem legal. Aqui a gente pode criar também dimensões secundárias, então, digamos que eu queira saber a relação de masculino e feminino, né? Então, vou colocar aqui sexo, ainda mantendo aqui a ordem, vai mostrar pra gente aqui que homens e mulheres tanto de São Paulo, que me geraram uma receita maior, e que o segundo, no caso o terceiro, na segunda região, seria Belo Horizonte, Rio de Janeiro, aí Belo Horizonte seria os homens. Vou tirar isso aqui para colocar a idade. Idade. Ok, ainda mantendo a ordem. São Paulo, 18 a 24 anos, me trouxe 21% do faturamento. Isso é muito legal, né? A gente poder entender isso e aplicar isso nas nossas campanhas. Então vejam quantos insights bacanas a gente conseguiu entender aqui com essa pequena análise que nós fizemos, né? Então é bem relevante. Vamos continuando aqui na nossa verificação, para a gente não se prolongar muito também. Vamos analisar a questão das conversões, né, nas metas de funil. Então eu vou fechar essa opção aqui, vou colocar em conversões, metas, e depois vamos observar visualização de funil. Ok, então ele está num período ainda desde maio, e é o que a gente vai querer entender aqui, é o seguinte, vamos analisar esse dado aqui. Então, o que diz para mim é que 481 pessoas entraram no meu carrinho, 317 saíram
né, vazaram sem realizar qualquer outra ação. Então, aqui a gente tem uma oportunidade de realizar reativação de, ou melhor, carrinho abandonado, né? Então a gente pode utilizar e-mail ou criar uma campanha específica, né, monitorando ali o evento de adicionar ao carrinho para esse povo aqui, que a pessoa ela demonstrou algum interesse em compra, né? E aí a gente vai então criar uma campanha específica para fazer essa galera prosseguir na esteira de compra. Depois disso, 34%, 164 continuaram para adicionar as informações pessoais. Ok, elas foram para cá. Daqui, 76 existiram. Então, também é interessante entender o porquê que aconteceu. Né? Talvez elas não tiveram confiança ou não tiveram tempo. Né? Tem diversos fatores aqui que podem influenciar nisso. Depois, 53% desse total continua para preencher as informações de entrega, e aí o valor se mantém constante até o final, que são as pessoas que realmente quiseram, né, comprar. E aí isso vai corresponder, aqui, chegar até a etapa final, a 18% de taxa de conversão, o que é excelente. Tá? Então eu tenho aqui 18% de taxa de conversão, significa que meu checkout está ok. Tá? Então não é um problema ali de credibilidade, não é um problema ali de erro ou qualquer falha sistêmica. Esse valor é bem alto. Tá? Então a gente sempre tenta ali manter taxa de conversão acima de 10%. Então é bem bacana. Bom, para você ter essa meta, né, configurar, eu vou abrir rapidinho aqui só para vocês verem onde que ela fica. Vocês vão na propriedade que vocês querem, né, desde que seja Universo Analytics, e vão clicar em meta. Aí aqui, estando na meta, eu já configurei, só vou mostrar lá para o final. Então você vai configurar aqui, eu tenho um vídeo ensinando a fazer isso. Detalhes da meta, aqui que seria a etapa final, e aí aqui estão as etapas que vocês viram lá, e é uma forma bem bacana da gente bater o olho e entender o que está acontecendo. Bom, galera, para esse vídeo tá bastante informação aí, espero que tenha trazido bastante insights, né, legais para vocês aplicarem nos negócios de vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos comentários, né, eu vou responder todo mundo, e também se vocês quiserem que eu me aprofunde em algum outro exemplo, algum outro tópico, também deixem aí nos comentários e também sugestões de outros temas, enfim. Quem quiser se aprofundar nisso e em outros temas de anúncios, gestão de dados, ciência de dados, enfim, acesse meu site, brunobracaoli.com.br, e lá vocês vão encontrar os links aí para os cursos que eu ofereço. Beleza? Link na descrição. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.